Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar da utilização do software livre Audacity na produção de podcast nas aulas de língua inglesa. Então, podcast trata-se de um arquivo de áudio digital que qualquer pessoa pode criar, compartilhar e ouvir. Eles podem ser ouvidos em qualquer lugar e em qualquer tempo e com equipamentos que nós temos convívio, como o computador, um MP3, um celular. Eles são programas personalizados, gravados em MP3 e podem ser disponibilizados para download na internet. Um podcast também pode ser chamado como um episódio. Há hoje vários sites que disponibilizam podcasts em língua inglesa por outras pessoas sobre temas variados, que pode ser considerado como excelente material para nossos alunos. Pois esses podcasts podem ter, fazendo uso desses podcasts, os alunos podem ter contato e interagir com diversas informações em língua-alvo. E não só por aqueles disponíveis, que eles têm contato nos livros didáticos. Mas o melhor seria mesmo se nossos alunos começassem a produzir seus próprios podcasts. Conforme o BOM 2009, só fazer downloads de episódios já criados seria uma forma muito passiva de usar os podcasts. Para que então a aprendizagem seja mais ativa, mais eficiente, a gente acreditamos que os próprios alunos fossem criar seus próprios episódios, próprios podcasts, fazendo uso do Audacity, que é um programa que eu vou falar agora. Então, quando o aluno grava um podcast, ele pode ser de qualquer assunto, sobre bate-papo, entrevistas, palestras. O principal é definir o roteiro e também não ultrapassar 20 minutos, que é o tempo máximo, assim, que eu tenho pesquisado. E também, logo depois que gravar esses podcasts, a gente pode utilizar de um servidor chamado Podomatic. Ele oferece hospedagens de podcast gratuitamente, que é o que eu vou usar aqui nessas aulas. Então, o Podomatic é um servidor essencialmente para criar página online de distribuição de conteúdos de áudio. Então, e também o Podomatic ele grava episódios, ele grava áudios. Mas seria melhor usar o software livre Audacity, pois esse software ele oferece mais vantagens quanto à qualidade sonora de um podcast. O Podomatic é bom mesmo para hospedar os podcasts já prontos. Então, o que seria o Audacity? O Audacity é um editor e gravador de áudio, um programa muito bom para produzir e gravar os podcasts, antes de serem disponibilizados na rede online. E esse Audacity, esse programa, ele é disponível gratuitamente para download, para qualquer pessoa. Então, fazendo uso do Audacity, esse programa que eu estou falando aqui, ao você fazer download do programa, e você vai gravar uma sua voz, gravar um texto, você vai ter que abrir o arquivo, você vai no menu arquivo e criar um novo projeto. Aí logo depois você tem a janela pronta para gravação. Aí você tem o botão vermelho para iniciar a gravação, o botão alaranjado, laranja quadrado aqui para parar e o verde para ouvir a sua gravação, executar, Logo depois disso que você gravou o texto, a sua voz, a sua programação, você pode também colocar um fundo musical aqui na segunda faixa que eu estou sinalizando. Aqui seria a sua voz gravada e aqui embaixo seria o fundo musical que você tem que buscar nos seus arquivos para dispor aqui. Então, para isso, você tem que ir em faixas, nova faixa, faixa estéreo. Você disponibiliza outra faixa que é logo abaixo. Logo depois disso, você tem que ir em arquivo, importar um áudio. Aí vai aparecer o áudio na segunda faixa.
aqui seria o segundo áudio e aqui sua voz. Então, depois disso, você tem que nivelar o volume da música, de modo que ela não sobrepõe a sua voz. Então, você vai em efeitos, amplificar. Logo depois disso, você tem que trabalhar os dois áudios, a sua voz e a música, e tem que misturar os dois. No caso aqui, primeiro você vai editar, selecionar tudo, para depois você trabalhar a misturar as faixas, as duas faixas, que é a sua voz e o som e a música. Então, você vai em efeitos e mixar. Então, logo depois disso, aparecerá uma única faixa com a sua voz e a música devidamente misturados. Então, e para gravar o seu áudio, depois de pronto, você tem que ir em arquivos, exportar arquivo e gravar como áudio MP3. Você tem que fazer a escolha, gravar áudio MP3. E uma observação importante é quando você usar o programa Audacity pela primeira vez no seu computador, vai ser solicitado um arquivo com esse nome aqui, ó. Então, você deve observar isso, porque se você não tiver esse arquivo, você não consegue exportar o seu áudio em formato MP3. Então, logo depois que você salva o seu arquivo de áudio, você pode disponibilizá-lo na rede, fazendo uso do Podomatic. Então, você entra no site, se inscreve e pode importar lá o seu áudio e disponibilizá-lo na rede online. Então, esse aqui é um exemplo de podcasts publicados no Podomatic. Então, o uso do podcasting e do software Audacity nas aulas de língua inglesa. Então, durante o desenvolver desse trabalho, eu vou ministrar aulas envolvendo uma música do Michael Jackson e Lionel Richie, que é a música We Are The World. Essa música, durante o desenvolver das aulas, né, os alunos, no final das aulas, eles produzirão um episódio no programa Audacity e disponibilizarão esse episódio deles que no site Podomatic para toda a classe ter acesso. Então, fazer uso do podcast e o software livre de edição áudio poderá ser uma combinação perfeita para as aulas de língua inglesa. Quando os alunos produzirem seus próprios podcasts a serem publicados posteriormente na web, eles se envolverão numa aprendizagem ativa, num trabalho colaborativo, juntamente com o professor, porque os alunos, a partir de um trabalho conjunto no laboratório de informática da escola, eles compartilharam da ideia para a produção dos textos escritos, trabalharam em equipe durante as gravações dos áudios, a edição e depois a postagem dos episódios prontos na web, no caso que para o uso do servidor Podomatic. Então, esse trabalho traz a possibilidade de envolver aspectos que Tumolo considera como sendo essenciais para o desenvolvimento da língua estrangeira. Um dos aspectos que eu considero bastante importante nesse tipo de trabalho é o relacionado à interação das 4 habilidades linguísticas do ensino da língua inglesa, que a produção de arquivos de áudio pode proporcionar. O contexto da sala de aula envolverá alunos de 13 a 14 anos de idade, são alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, a escola que essas aulas serão desenvolvidas é uma escola que tem laboratório de informática e esse trabalho será desenvolvido durante 3 aulas. Então, os objetivos principais das aulas é compreender o significado da letra da música We Are The World, motivar os alunos motivar e atrair os alunos em relação à língua inglesa ao gravar esses arquivos de áudio no Audacity e depois disponibilizá-los na rede. Desenvolver habilidades de pesquisa, escrita oral, auditiva, produção de texto e melhoria de vocabulário e também refletir sobre questões de solidariedade e humanidade ao trabalhar com a música. Então, a primeira etapa das aulas será o estudo do refrão da música, que será disponibilizado para eles. Logo depois disso, que eles assistirem o vídeo da música, do refrão, primeiro, será aberta uma discussão, onde
eles deverão, né, apresentar suas opiniões e pontos de vista acerca da música trabalhada e dos cantores, né. Na sequência, eles receberão uma folha de atividade que deverá ser trabalhada em dupla. Os alunos deverão ouvir a música novamente na íntegra e logo depois numerar a letra traduzida em português conforme a sequência original da música em inglês. Essa atividade objetiva também é favorecer com que os alunos tomem contato com a mensagem, tenham contato com a mensagem que a música visa expressar. E concluindo essa etapa, né, os alunos ouvirão a música várias vezes, né, observando a sequência correta da tradução para responder a seguinte questão: What is the music about? Então, essa aqui é a música xerocopiada que eles receberão, está disponível nesse site. Logo depois disso, eles deverão responder as seguintes questões norteadoras relacionadas à música. Então, será proposto para eles esses sites aqui de pesquisa para que eles possam responder as questões relacionadas à música, né? Logo depois disso também, que eles responderem as questões, será aberta uma discussão entre todos os alunos, objetivando que eles compreendam que ações de responsabilidade social podem ser realizadas por todos. Então, será um debate envolvendo essas questões. Logo depois disso, o professor deverá supervisionar e orientar os alunos a escrever um parágrafo em inglês de em média 100 palavras. Será uma reflexão sobre a música, questões sobre humanidade e solidariedade, através das aulas que eles tiveram, das perguntas, das discussões que eles tiveram, né? Então, o texto deverá ser escrito em forma de um episódio a ser gravado posteriormente, né, no programa Audacity. E antes disso, os alunos deverão explicar os textos para os colegas, né, ler em voz alta, para todos saberem como será o texto deles, a serem gravados. E depois será proposto que os mesmos textos dos alunos sejam gravados em formato de áudio, né, no laboratório de informática, fazendo uso do programa Audacity. A produção textual deles será gravada no formato MP3. A professora deverá supervisionar todos os trabalhos. E na sequência, depois que eles gravarem os episódios, esses episódios serão disponibilizados, né, na rede online, fazendo uso do programa do site Podomeric. Então, os arquivos os arquivos de áudio dos alunos serão hospedados, né, na internet. Assim, os áudios ganharão uma URL, que é uma característica importante de um podcast, de um arquivo de áudio. Então, como resultado do trabalho, estudar inglês fazendo uso de uma música estrangeira, né, fazendo uso envolvendo esses alunos a partir de várias atividades auditivas, de leitura e pesquisa e produção de texto. A música estrangeira, com vários recursos que foram descritos anteriormente, os alunos desenvolveram habilidades importantes ao longo das propostas, né? A habilidade oral poderá ser desenvolvida quando os alunos forem produzir os arquivos de áudio, as gravações dos episódios. Quanto à habilidade escrita também, é desenvolvida, pois os alunos, bem antes de gravar os áudios, eles planejam e escrevem os episódios. E para finalizar, a habilidade de leitura também merece destaque aqui nesse trabalho, pois serão bem trabalhadas de forma eficiente também, pois eles farão pesquisa nos sites sugeridos durante o desenvolver das atividades, de perguntas para a posterior produção dos episódios. E, como conclusão, as duas ferramentas, né, o podcasting e o software livre de edição de áudio, o Audacity, na produção de podcasts, os episódios dos alunos, serão utilizados como recursos que apresentam grandes potencialidades pedagógicas e também motivacionais, pois eles, além de promover atividades significativas, podem ser usados para atrair e motivar os alunos nas aulas de língua inglesa. Concluindo, né, o ensino de língua inglesa que envolve a união do software livre e a Web 2.0 possibilita o desenvolvimento de prática significativa
pelo trabalho colaborativo e pelas interações que são oferecidas